Fala família Liga, Igor falando, e ontem a gente teve o maior fechamento mensal da história do Bitcoin. Fora isso, eu vou mostrar importantes indicadores on-chain e também um modelo de ciclo do Bitcoin que se mostra muito positivo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta, e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele vai pro ar. Fora isso, entra no nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição. Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar nosso clube de membros. Temos lives exclusivas para os membros todas as semanas, entre muitos outros benefícios, link na descrição. E as inscrições para a pré-venda do curso da Liga estão abertas. Link na descrição, basta se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades. Mas vamos começar então, porque ontem, 9 horas da noite, o Bitcoin teve seu maior fechamento mensal da história. Ou seja, o mês de outubro de 2021 foi o maior fechamento mensal da história do Bitcoin. E o último vídeo que eu fiz, eu alertava sobre isso, alertava da importância disso. E vocês notam que o último mês havia sido em março de 2021, ou seja, no início desse ano, o Bitcoin tinha fechado em torno de 59 mil dólares. E ontem, então, nós tivemos esse fechamento ali perto dos 61 mil dólares, 60.500. E isso é muito significativo. A gente teve um mês muito positivo em outubro, embora as pessoas tenham achado o Bitcoin um pouco chato nos últimos dias, nas últimas semanas. Mas a grande verdade é que outubro foi um mês que o Bitcoin subiu 40%. Isso daqui é muito significativo, 40% em um mês. Realmente o Bitcoin aí ele saiu de 43 mil dólares mais ou menos e foi fechar ontem em torno de 60.500 mil dólares. Então isso é muito significativo. Outubro foi um mês muito positivo para o Bitcoin. Repetindo então, na minha visão, um mês positivo que é outubro dentro de um ciclo de alta. Foi assim em 2013, foi assim em 2017 e foi assim então em 2021. Agora que já passou, nós podemos cravar. E foi assim também em 2021. E eu alertava também a importância da gente romper, né, de forma significativa essa resistência que a gente tem aqui no meio desse canal de projeção logarítmica, que é essa resistência verde aqui, que é um padrão de Fibo, e foi exatamente isso que o Bitcoin fez rapidamente na história, tanto em 2017, quando o Bitcoin fez isso aqui nesse momento, tanto em 2013, quando o Bitcoin fez isso também aqui nesse momento. Então, as últimas duas vezes que o Bitcoin fez isso dentro de um ciclo de alta, em 2013 e 2017, significou que o Bitcoin ele foi fazer sua corrida parabólica final, foi fazer seu movimento final de ciclo de alta, e é isso que eu espero que aconteça nos próximos meses, nas próximas semanas. Então essa é a minha expectativa. É óbvio que eu posso estar errado, é apenas o que a história me diz. Então eu acredito que a gente terá sim um movimento muito forte em novembro e dezembro, e caso isso não aconteça, nós vamos ter sim que reavaliar, porque muito provavelmente então esse ciclo vai se estender. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que em novembro e dezembro a gente vai fazer aí o nosso topo final desse ciclo de alta. É apenas um achismo meu, mas sempre lembrando, isso é apenas o que eu acho. Caso não aconteça, a gente vai ter que reavaliar. Mas eu sempre estou de olho nos modelos de ciclo e nos indicadores on-chain, porque eles emitem sinais que nós precisamos estar atentos para conseguir enxergar quando o risco começar a ficar muito grande nesse ciclo de alta. Então, esse é o gráfico mensal do Bitcoin, foi muito positivo o mês de outubro, muito positivo. Infelizmente, a maior parte das pessoas, elas não conseguem ter paciência e é por isso que a maioria não ganha dinheiro no mercado. E principalmente, estava todo mundo falando, porque o Plan B falou que era 63 mil dólares, o Plan B falou que era 63 mil dólares. Ih, tá tranquilo. Outubro, 63 mil dólares. O Plan B falou. Então, popularizou demais, sabe? Popularizou demais. Pessoas que não têm a menor ideia quem é Plan B, o que ele fez, o que é um modelo Stock to Flow. Pessoas que simplesmente falam por falar. E tem um cara aí que tá acertando, então é óbvio que vai fechar a 63 mil dólares. E sempre que isso acontece, eu fico aí com uma pulga atrás da orelha, porque isso é muito prejudicial para o mercado, tá? Muito prejudicial. Infelizmente, quando todo mundo acha que vai acontecer alguma coisa, essa coisa muito provavelmente não vai acontecer. E eu fiquei muito feliz, então, de ontem a gente ter fechado abaixo da previsão do Plan B. Na verdade, que não era nenhuma previsão, ele só falou que era o pior cenário possível na visão dele. E as pessoas levaram isso a ferro e fogo. Então, ontem, o fato de a gente ter fechado abaixo foi muito bom na minha visão, tá? Foi muito bom, porque com certeza agora as pessoas vão parar de falar isso ou diminuir o número de pessoas que vai ficar falando isso, porque é muito prejudicial quando se fala isso, tá? É muito prejudicial. Acredite em mim,
é muito prejudicial quando você fala isso e leva como verdade absoluta. Eu sou um fã do Plan B, estudo o modelo Stock to Flow há muito tempo, mas acredite, é prejudicial falar isso. E tudo no mercado, quando a maioria acha alguma coisa, não importa o que seja, é prejudicial sempre quando a maioria encara alguma coisa como verdade absoluta. Não pode ser assim. Então foi muito positivo que ontem a gente esteja fechado abaixo. Isso com certeza reduz a confiança nas pessoas, nas próprias palavras dele. E isso é muito importante para o mercado. O mercado precisa de opiniões divergentes para fazer seu movimento final. Essa é a minha visão, pelo menos. Então, continuando, vamos entrar aqui em alguns indicadores. Na verdade, esse é um modelo de ciclo que eu utilizo chamado Nupal, que ele dá a porcentagem do mercado que está no lucro ou no prejuízo. Só que esse Nupal aqui, que a Glassnode soltou esse relatório hoje, é filtrado pelos compradores de longo prazo, ou seja, pelos holders, pessoas que carregam Bitcoin há mais de 155 dias. Então a gente tem aqui a porcentagem do mercado dos holders, ou seja, a porcentagem dos compradores de longo prazo que está no lucro. E vocês notam que a gente tem essa faixa aqui entre 50% e 75%, que é um grande suporte para o Bitcoin e é um grande divisor de águas para o Bitcoin. Por que eu falo isso? Porque historicamente, dentro dos ciclos de alta, dentro da bull run, essa faixa ela significou o seguinte: quando o Bitcoin conseguiu encarar ela com o suporte e voltar acima de 75% nesse indicador, a gente teve a continuação do ciclo de alta e uma corrida parabólica final. Só que quando o Bitcoin perdeu essa zona de suporte, significou que o Bitcoin então ele entrou aí no grande inverno, nos grandes períodos de bear market. Então vocês notam aqui que 2013, o Bitcoin no topo duplo de 2013, ele ultrapassou 75%, chegou a fazer uma quedinha aqui abaixo, no momento em que o Bitcoin corrigiu de forma significativa e depois subiu aqui de novo acima de 75%, fazendo essa zona como suporte. Em 2017 foi um ciclo mais homogêneo, o Bitcoin ele passou aqui, eu diria metade aqui do ciclo de 2017, nessa zona de suporte, que na verdade naquele momento servia como resistência, e depois superou 75%. Em 2019, vocês notam que 2019, para quem não estava aqui, o Bitcoin fez uma corrida ali de $3.000 para $14.000, mais ou menos. Então, naquele momento, o Bitcoin encontrou essa zona de resistência. Então, essa razão chamada Nupal, ela voltou a cair abaixo de 50%. Isso significou que a gente ainda tinha ali mais um período ali do Bitcoin dormente, do Bitcoin meio chato, do Bitcoin lateralizando, mais um período ali de inverno. E Bitcoin se estendeu, então, até outubro de 2020, mais ou menos, ou seja, um ano e meio a mais que a gente tinha ali. Não era o momento ainda de iniciar as grandes corridas do Bitcoin. E de forma mais recente, vocês notam que no início desse ciclo, lá em outubro de 2020, o Bitcoin, então, ele encontrou essa zona como resistência e rompeu, e a gente fez o grande primeiro movimento que a gente teve com o Bitcoin ali acima de $65.000 lá em abril de 2021, no ano que a gente está no início do ano. Então, agora o Bitcoin ele novamente está encontrando essa zona como suporte aqui e esboça o rompimento desse Nupal, lembrando que esse é um Nupal de compradores de longo prazo, tá? Então, o Bitcoin ele esboça voltar acima dos 75%, fez aqui um fundo duplo e esboça voltar acima dos 75%, o que é muito positivo, porque na história isso significou que sempre que isso aconteceu, o Bitcoin fez a corrida parabólica final. Então é muito importante que a gente esteja vendo isso, que o Bitcoin tenha encontrado essa zona como suporte e esboce estar passando acima de 75% para entrar no chamado estado de euforia e começar a fazer então essa linha azul acima de 75%. Caso o Bitcoin perca essa zona de suporte, com certeza vai ser um sinal muito ruim para a gente e pode indicar que a gente está entrando no possível bear market, mas não é isso que está acontecendo agora, muito pelo contrário, o Bitcoin encontrou essa zona como suporte, fez um fundo duplo e esboça romper acima de 75%. Então, é muito positivo que a gente esteja vendo isso. E para mim, é uma questão de tempo em que o Bitcoin comece a fazer os seus grandes movimentos. Tá? E para você que quer negociar criptomoeda, nós indicamos aqui no canal a Binance, link na descrição com desconto para sempre no estado de corretagem. E também para o mercado futuro indicamos a Bybit, a PrimeXBT, link na descrição com muitos bônus para vocês. Continuando, a gente tem então aqui uma coisa que eu tenho falado que é muito importante dentro do ciclo de alta, que é ficar de olho no mercado futuro. É uma coisa que a gente não tinha em 2017, muito menos em 2013,
porque isso foi criado no final do ciclo de 2017. Então, sim, foi criado no final do ciclo de 2017, justamente, na minha opinião, foi o que ajudou ali a acabar de vez com o ciclo de 2017, ajudou o Bitcoin a entrar ali no bear market. Por quê? Porque, na verdade, é que o mercado futuro ele é um grande mecanismo aí das pessoas estarem manipulando o mercado, os grandes jogadores, na verdade, estarem manipulando o mercado, conseguirem shortar o Bitcoin, entre muitas outras jogadas aí que eles fazem com o mercado futuro. Mas o que interessa aqui para a gente é o seguinte: a gente tem aqui então o funding rate, que significa que é quando o mercado futuro ele está muito alavancado em relação às posições compradas às posições vendidas. Ou seja, muito mais gente apostando na compra do que na venda. Quando a gente tem aqui, por exemplo, essa barrinha vermelha, que quase não dá para ver esse gráfico, que quase não dá para ver nesse gráfico, significa que a maior parte das posições são vendidas, então também tem o funding rate negativo, onde os vendedores pagam taxas todos os dias para os compradores. Mas vocês notam que em ciclo de alta, aqui outubro inteiro, a gente teve funding rate positivo, a gente teve essas barras verdes, o que é normal. Agora, o que a gente precisa ficar de olho aqui é quando o funding rate ele fica muito elevado e os preços eles mostram fraqueza, então ele chama aqui de uma divergência bearish e eu concordo, porque significa que o funding rate ele está nas alturas e o preço que ele está perdendo força, ele está diminuindo. Então uma divergência aí de ursos, ou seja, é um sinal negativo, e isso historicamente sempre significou que o Bitcoin ele vai dar uma lavada aí no mercado futuro, ou seja, ele vai dar provavelmente uma queda aí para liquidar essas posições, para dar uma zerada nesse funding rate, e foi exatamente isso que a gente viu ali em torno de 21, 22 de outubro. Funding rate começou a se elevar quando o Bitcoin rompeu 67 mil dólares. A gente viu que uma fraqueza nos preços, os preços não acompanhando. O que aconteceu foi o que? A gente teve então uma pequena correção aí para desalavancar o mercado. E vocês notam que no dia 25 de outubro para o dia 26, novamente, funding rate o que? Começa a se elevar. O preço não acompanha, o preço mostra fraqueza. O que acontece? Correção para desalavancar o mercado futuro. Mais recentemente, 28 e 29 de outubro, funding rate começa a se elevar, o preço que mostra fraqueza, não acompanha, o que acontece? Mais uma vez o que? Mais uma vez uma correção para desalavancar o mercado futuro. Então é algo que tem se tornado muito frequente nas últimas semanas, porque as pessoas estão animadas, as pessoas estavam ali eufóricas com o Bitcoin rompeu 65 mil dólares, fez um novo topo, fez uma nova all-time high, então o funding rate começa aí nas alturas, as pessoas começam a abrir muitas posições compradas, só que se o preço não acompanha, o que a gente viu e o que a gente está vendo é que vai ter sim essas jogadas para liquidar a maior parte das posições compradas. Então é muito importante nesse momento o quê? Que você entre com uma mão leve no mercado futuro. Primeiro, que você seja experiente se você está operando no mercado futuro. E segundo, mesmo que você seja experiente, que você entre com uma mão leve. Porque o mercado está mostrando que a todo momento ele está indo catar os stops, ele está indo catar as liquidações. A gente pode ver aqui justamente isso. Aqui a gente tem essas barras amarelas, mostra justamente a liquidação das posições compradas. Ou seja, sempre que a gente tem essas barras crescendo, sempre que a gente tem essas barras aqui muito altas, significa que muitas posições compradas foram liquidadas. Então vocês notam aqui a quantidade de posições compradas aqui que foram liquidadas ali quando o Bitcoin alcançou só o time high e o preço não acompanhou, então a gente teve ali aquela pequena correção. E aqui a gente tem, por exemplo, a Glassnode falando que a gente teve 3,5 milhões de liquidações por hora ocorrendo depois que a gente rompeu a all-time high ali em 65 mil dólares. Ou seja, as pessoas realmente ficaram eufóricas e se o preço não acompanhar, se o preço mostrar fraqueza, o que a gente vai ver muito provavelmente é sim uma correção para liquidar essas posições. O mercado futuro ele é muito importante por causa disso. Não dá para todo mundo que está extremamente alavancado no mercado futuro e o preço subir para sempre, senão vai quebrar todo mundo, vai quebrar os grandes jogadores. Isso não vai acontecer muito provavelmente. Tá? Então, se você vê o funding rate subindo e o preço mostrando fraqueza, muito provavelmente está vindo aí uma jogada para dar uma limpada no mercado, para desalavancar. Pelo menos a história se mostrou dessa forma. Então é muito importante que você fique de olho no mercado futuro. Eu acho que uma das coisas mais importantes para acompanhar no momento que a gente está vivendo um ciclo de alta. Mas para mim é um momento muito positivo para o Bitcoin. O Bitcoin ontem teve seu maior fechamento mensal. Infelizmente, a maior parte das pessoas começa a perder a paciência quando o Bitcoin ele fica um tempo aí, estamos aí o quê? 2 semanas corrigindo, lateralizando. Mas para mim isso nada mais é que uma calmaria pré-furacão que está por vir. Tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se contribuir de alguma forma para você, deixe o like, ative a notificação. Entra lá no nosso grupo Telegram, o link tá aqui na descrição. E também
Não deixe de conferir todos os benefícios que você tem ao assinar nosso clube de membros. Por fim, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.